sou Fátima Vieira, sou professora na Faculdade de Letras e vice-reitora para a Cultura na Universidade do Porto. O isolamento social não deverá implicar um isolamento cultural e por isso é com muito gosto que respondo ao desafio e partilho convosco algumas referências. Estamos na Sala Vermelha, era assim que lhe chamávamos, era nesta sala que os meus irmãos e eu estávamos com os nossos amigos, era também nesta sala que estudávamos no tempo da universidade. Estou neste momento em casa dos meus pais para lhes dar apoio neste tempo de isolamento social e, portanto, as referências que vou partilhar convosco são referências da minha adolescência e dos tempos da faculdade, mas eu penso que ainda valem a pena. Se têm miúdos em casa, esta é uma boa altura para lhes inflamar a imaginação, como a minha foi inflamada por Zé Mauro de Vasconcelos. Li vários livros dele, foi por causa do seu pé de laranja-lima que eu passei a falar com as árvores do meu jardim, mas eu gostaria de recomendar este Rosinha, Minha Canoa, hoje mais relevante que nunca, uma história de respeito pela natureza, a necessidade que nós temos de respeitar a natureza. O livro foi publicado em 1962, eu tenho uma cópia, um exemplar de 1971, mas assinado pelo próprio José Mauro Vasconcelos. É um exemplar que guardo com muito carinho. Quanto à poesia, não tenho qualquer dúvida. Vinícius de Moraes foi o poeta que desenvolveu, em grande parte, a minha consciência social. Estou a referir-me a esta antologia que li obsessivamente, organizada por Alexandre O'Neill, aliás, que faz também o prefácio e que explica que selecionou os poemas de Vinícius para darem exatamente uma outra visão, da visão que na altura predominava sobre o poeta, que era o letrista da música, o Garota de Ipanema. Lia, em particular, furiosamente, com a minha prima Guigas, este belíssimo poema, O Operário em Construção, que aproveito para dedicar aos nossos amigos do Brasil. 3 versos apenas. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Fiquem em casa em isolamento social, primeiro está a vida, depois está a economia. Pensei em falar-vos também dos 100 anos de solidão, foi o realismo mágico do Gabriel Garcia Marques, foi importantíssimo para mim, sobretudo no tempo em que estava ainda a estudar na faculdade, mas não. Vou antes recomendar-vos uma leitura ou releitura das obras completas do Eça de Queiroz e comecem em particular com o romance que ele escreveu em 1901 e que tem cada vez mais pertinência, A Cidade e as Serras, uma perspectiva muito interessante sobre o nosso modo de vida e uma síntese, eu diria, perfeita entre a ideia de progresso tecnológico e o nosso relacionamento com a natureza. Quanto aos filmes, a minha área de especialização é dos estudos sobre a utopia e distopia e por isso ofereço inevitavelmente 2 referências distópicas. Em primeiro lugar, A Laranja Mecânica, um filme que nos obriga a pôr em perspectiva as estratégias dos governos para controlarem os cidadãos, naquele caso de condicionamento psicológico. Uma segunda referência, a do Blade Runner, que nos leva também a questionar o investimento que temos andado a fazer na área da engenharia genética e nos incita a pensar sobre o que é que nos distingue enquanto seres humanos. Quanto à música, nesta sala ouvi tanta música, mas gostaria de destacar 2 discos. Primeiro é o LP de estreia dos Dexys Midnight Runners, chamava-se Searching for the Young Soul Rebels, particularmente aquela música Burn It Down, uma batida violenta que nos lembrava os conflitos na Irlanda do Norte. E o segundo também tem a ver com os conflitos na Irlanda do Norte. Estou a falar do Sunday Bloody Sunday, dos U2. Muitas vezes utilizei, quando comecei a dar aulas na faculdade de cultura inglesa, muitas vezes utilizei essas 2 músicas para falar aos meus estudantes exatamente dessa época violenta e sangrenta dos conflitos irlandeses. Quanto a sites, pois felizmente há uma série de instituições que estão agora a disponibilizar em acesso livre muita informação, muitas referências, mas eu acho que esta é uma boa altura para se ouvir e ler poesia e por isso recomendaria o som que os versos fazem ao abrir esse programa da Antena 2 fantástico do Luís Caetano com a Ana Luísa Amaral, que é professora da Universidade do Porto, está disponível na plataforma da RTP Play e já agora também John Berger, esse homem que revolucionou a forma como nós vemos a arte. Para quem já leu Modos de Ver, certamente que será muito útil ver também estes 4 episódios que John Berger filmou em 1972. E por fim, uma referência de um site que vai ser publicado apenas no dia 3 de abril, que é o dia do aniversário da Casa Comum, o projeto
cultural da Reitoria da Universidade do Porto. A partir do dia 3 teremos uma casa comum, que é uma causa comum, com a participação de toda a comunidade académica da Universidade do Porto. Levamos a si um conjunto de podcasts da melhor comunicação de ciência. São estas as minhas recomendações. Obrigada à equipa por este desafio, tive muito gosto. Obrigada também à minha filha Mariana, que está com uma paciência tremenda a filmar. Vou ficar muito atenta também às próximas recomendações dadas pela comunidade da Universidade do Porto. O grau de civilização de uma sociedade mede-se pelo respeito e pela solidariedade. Este é um momento em que temos que mostrar a solidariedade para com todos e de cumprir as regras. Cumprir as regras de isolamento social, aqueles que podem, e ficar em casa. E é também um momento de confiarmos na ciência. Nós somos a Universidade do Porto, juntos, solidários, vamos todos ficar bem.